pessoal, meu nome é Renata Vilaça, sou coordenadora da Banda São Sebastião de Brumadinho. E hoje nesse vídeo a gente veio para falar um pouquinho sobre o choro, né? Aquele estilo musical que é paixão nacional. Comigo aqui hoje estão o maestro Anderson Cordeiro, que é licenciado em música e pós-graduado em regência orquestral. E também o trombonista Vitor Elias, que é licenciado em música também com habilitação em trombone. Pessoal, muito bem-vindos aqui. Muito obrigado. Maestro Anderson, então fala um pouquinho pra gente, né? De onde que surgiu esse estilo musical, o choro? Bem, na verdade, com a chegada da família real portuguesa no Brasil, por volta de 1808, a família real trouxe com eles, né, uma orquestra pronta, uma banda pronta, né, vários instrumentos que aqui no Brasil a gente não tinha na época, né, como o clarinete, por exemplo. O Brasil não tinha clarinete até, pelo menos eu acho, né, pelos meus estudos, minhas pesquisas, não tinha clarinetes no Brasil, né, nessa data. Então trouxeram vários instrumentos e trouxeram também o estilo deles, né, tipo fados, gostavam muito de polcas, né, e isso, o brasileiro pegou isso e foi juntando os ritmos brasileiros e outros ritmos também, como o lundum, e improvisando em cima das polcas, principalmente polcas do lundum, né, que entrou com ritmo, e com a polca entrou com a rítmica, e o lundum entrou com ritmo, né, e foi improvisando isso em cima dessas músicas, né, coisa que o brasileiro sempre tem uma facilidade enorme de fazer, né, que é improvisar, não só na música, quanto em outras coisas também. Então, foi improvisando disso, e o choro virou, né, uma forma, na verdade, de interpretação de música. E daí nasceu o choro, que foi, né, a partir daí que começou, né, e depois disso veio vários outros compositores de choro, começou a surgir várias outras pessoas, né. E interessante falar também, né, que embora existam peças que contenham letra, que são feitas de maneira cantada, o choro ele é um gênero musical instrumental, né, originalmente instrumental e originalmente brasileiro, como o Anderson falou, né, essa brasileiridade do choro. É interessante falar que ele é um gênero que é típico urbano, né, do urbano do Rio de Janeiro, né? E naquela época vale ressaltar que não existia internet, não tinha TV, celulares. Então, se você quisesse apreciar um choro, né, ouvir uma peça, ou você aprendia a tocá-lo, ou estava presente no ambiente que estava sendo tocado. Então, isso gerava encontros, né, de pessoas, encontros domésticos, em que as pessoas se reuniam para tocar e para também se divertir. Interessante dizer também que o choro naquela época era um tanto quanto marginalizado, né? Então, muitos compositores da época, como Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, colocavam suas peças com outros nomes, né, de outros gêneros, como o Anderson mesmo citou, a própria polca, tango brasileiro. Algumas peças também a gente encontra o nome de machixe, né, sendo que eram choros. E por que disso, né? A gente tem que entender que naquela época pessoas, igual esses compositores, ganhavam a vida com essas composições. Então, se eles colocassem um nome de choro, não vendia tanto, né, quanto colocar os outros nomes de outros gêneros. E nessa mesma ideia surge a figura do Joaquim Calado, que ganhou aí um título, assim se pode dizer, né, do primeiro compositor a colocar
o nome, né, das suas composições de choro. A gente sabe que não foi o primeiro compositor a compor choros, mas devido à sua coragem, né, de nomear suas peças como choro, ele ganhou nessa fama de compor o primeiro choro, que inclusive se chama Flor Amorosa. Então, pessoal, vamos ouvir um chorinho? Gaúcho Corta-Jaca, na interpretação de Isabela e Arthur. Agora vamos falar um pouquinho de bandas de música, né? O choro, ele é um estilo musical considerado, assim, mais difícil, né? Grandes virtuosos saíram do choro. Como que é trabalhar choro numa banda de música? Para a gente começar a trabalhar um choro numa banda de música, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o nível de os músicos que você tem, né? Porque, como você bem colocou, é um estilo bem virtuoso, não é uma música que qualquer um iniciante de música é capaz de executá-la, né? Até mesmo por questões mecânicas, questões de notas graves e agudas, tocadas em passagens muito rápidas, né? Então a gente tem que, primeira coisa, ver o grupo que você tem, qual orquestra você tem na mão, se você pode incluir esse estilo ou não. Você tendo essa orquestra capaz de realizar tal proeza, aí sim você começa a trabalhar. Uma das coisas essenciais, no meu ponto de vista, Anderson Cordeiro, é não deixar que a orquestra toque pesado, porque principalmente as bandas, em um grupo grande orquestral mesmo, com violinos, violas, às vezes tem mania de pesar o choro. E o choro é uma coisa mais leve, né? Trabalhado com mais síncopas,
com articulação mais separadas, né? Então isso é outra forma de que eu trabalho o choro. Outra coisa é não deixar, eu não gosto, mas não tem nada contra quem coloca o choro, por exemplo, com a bateria americana. É legal fazer, na questão da percussão, com um pandeiro, um afoxé, um surdo, né? Nada de muita coisa, uma bateria americana. Apesar que Pixinguinha fez isto, quando ele voltou da Europa, né? Ele trouxe com o grupo dele, né? Os Oito Batuta, ele trouxe uma bateria americana, claro que não é uma bateria americana, é um prato, um chimbal e uma caixa, e eu esqueci qual outro instrumento que ele trouxe, mas ele trouxe outros instrumentos que não eram muito utilizados no choral, um saxofone que ele trouxe. Então, muitos até criticaram, isso não é uma crítica que eu estou fazendo, mas eu não gosto, eu gosto de ficar com mais aquele tradicional mesmo, que é o pandeiro, o surdo, um afoxé, né? Até mesmo porque o choro, quando foi inventado, quando começou a tocar o choro, né? Ele usava, a percussão era prato e faca, era um afoxé de coco com pétalas, né? de ostra, né? Então eu gosto mais do estilo, vamos dizer, primitivo do choro nas bandas. E não deixar que toque pesado, pedir a articulação bem curta, né? Os fraseados, né? Então, e explicar para os músicos o que está tocando, né? As modulações, o que acontece no choro, que geralmente é A, B, C, C, A, B, desculpa, A, C, C, A, mais uma vez, né? A forma do choro, explicar essa forma para os músicos, né? Se você tem algum músico que sobressai, você pode fazer essa mudança de instrumentos, né? Um trombone faz o solo, depois o trompete entra, depois uma clarinete, né? E assim por diante. Então é isso. Uma das formas básicas que eu trabalho o choro nas bandas que eu trabalho, nas orquestras, é essa. Mas claro que tem muito mais coisas, né? Claro que agora eu estou resumindo muito, né? Mas na prática a gente faz muito mais do que isso. E é exatamente essa adaptação, né, maestro? O senhor falou aí que dá a possibilidade também de até mesmo os alunos que já têm assim um certo nível, né, para estar tocando alguma música, possam iniciar seus estudos nos choros de um grau com mais facilidade, não é isso? Sim, como eu disse no começo, não é um estilo muito fácil de tocar. Agora, se você tem iniciante e quer que eles toquem choro, que é o nosso caso aqui, então você tem que fazer algumas adaptações nas partes, né, desses instrumentistas iniciantes, que é o caso que nossos professores fizeram, né, e muito bem. Então, essas adaptações são de grande valia, até mesmo porque esses alunos não teriam condições de estar interpretando aquela parte da forma que ela está escrita originalmente. Então, temos que fazer alguns, vamos dizer assim, alguns falam as orquestrações, outros falam arranjo, né? Temos que fazer algumas adaptações. E é isso que nós vamos ver agora, né? O monitor Ronan e a aluna Raika, tocando o dueto número 8.
Que lindeza, né, gente? Chorinho é bom demais. Bom, agora eu vou perguntar ao Vitor aqui como que foi trabalhar, Vitor, esses choros com os alunos, né? Alunos de vários níveis e músicos também, músicos de muitos anos de música, músicos que não têm tanto costume com choro, outros já têm mais. Como que foi as dificuldades, as facilidades durante esse mês todo aí que você trabalhou com seus alunos sobre o choro? Então, Renata, tanto para os alunos quanto para os músicos, né, nós aceitamos, eu gosto de brincar aqui, o desafio de tocar o choro, né? Essa característica virtuosa do choro faz com que ele se torne um desafio, mas um desafio que nós lidamos de uma maneira muito saudável, sabe? Então, o primeiro ponto, assim, do início dos nossos trabalhos foi um ponto meu de analisar, né? Analisar qual é o nível do aluno, o que ele tem de melhor, o que ele tem a ser mais trabalhado, né? Quais são as suas habilidades, suas dificuldades. A mesma coisa vale para os músicos, que também os músicos nós temos diversos níveis, né? Então, após esse período de análise, começou a correria atrás de repertório, né? Então, em detrimento ali às habilidades do aluno ou do músico, eu propus para eles certas peças onde eles escolhiam. Eu acho que é muito importante o músico querer tocar. Eu acho que essa energia dele gostar da peça e falar, poxa, eu achei isso legal, eu quero fazer isso, é o que movimenta muito o trabalho, sabe? É onde que ele ganha força para superar o desafio. Porque se for um desafio que para ele não é satisfatório, ele não vai concluir, entende? Ou vai concluir, mas vai ser bem mais difícil. Então, acho que ele gostar da peça que está tocando foi uma chave, assim, principal do trabalho, né? Então, depois que ele escolheu, a gente começou, né, minuciosamente, processo de leitura, né? Enquanto a leitura não está bom, não adianta, né? Eu gosto de brincar com eles, gente. Se a gente não acertar a leitura primeiro, no instrumento é pior. No instrumento você vai ter mais estímulo, você tem que pensar nas posições, a altura das notas, várias outras coisas. Então deixa o trabalho mais desgastante, porque você vai gastar mais energia para passar a etapa que devia ter sido feita previamente, que é a leitura. Então, no primeiro tempo, leitura, devagar, com bastante calma. Acho que calma também, eu acho que é uma das boas palavras para se trabalhar. E é isso, é bunda na cadeira, sentar, dedicar, né? E sem segredos. Passou a leitura devagarzinho, no instrumento, no andamento lento, sentir cada nota, trabalhando com eles as referências. E é muito engraçado que quando eles vão vendo o desempenho, a melhora, isso vai motivando cada vez mais. E ao término eu achei sensacional, porque o sentimento de satisfação de concluir um desafio, eu acho que é fenomenal o trabalho da banda. Acho que impulsiona muito o trabalho da banda e criou um vínculo mais forte entre aluno e professor, os músicos e o professor, né? Até
não só questão profissional, mas também como amizade, porque fora ali a gente às vezes está em outro ambiente, às vezes a gente está conversando sobre isso. Então acho que criou também uma dependência maior entre nós, de troca de experiências. Acho que ajudou a nos aproximar mais, para superar os desafios juntos, porque juntos somos mais, né? Caminhando juntos, acho que tem um resultado mais benéfico. Então isso foi um pouquinho, né, do que eu senti com esse trabalho bem interessante que nós fizemos. Você falou aí de estímulo, né? Eu acho que o choro tem esses dois lados, né, Vitor? Porque ele trabalha o estímulo através de uma música prazerosa de se ouvir, uma música conhecida por todos, mas também do grau de dificuldade, né? Que não são músicas muito fáceis de se trabalhar. Você sentiu isso com seus alunos? Sim. Alguns alunos, quando você começa a trabalhar, às vezes ele está empenhado, ele está empolgado, mas não é como você planejou, né? Então eu acho que a paciência nessa hora é fundamental para que você consiga dar um progresso no seu trabalho. Então a dificuldade vai fazer parte, mas depois é um fenômeno muito legal, ele avança muito no nível musical dele. Então o que ele antes fazia com dificuldade, ele já vai fazer com mais facilidade, né? Já vai se preocupar em outros quesitos. Então quando você chega no choro, a princípio você fica muito focado na técnica, na leitura, e depois você vai se soltando, vai ficando mais inteirado sobre o assunto, vai criando habilidade, e de repente você é o grande alvo, né, que é fazer música. Então ali você já se solta, aí vai ficando gostoso. Aí eles são pescados pela música e não deixam mais, sabe? Não largam mais. Bom, então vamos ver o resultado disso tudo que o Vitor falou aí, com ele tocando junto com seu aluno Júlio César, o choro Flor Amorosa. Bom, e para falar mais um pouquinho sobre essa questão de como o choro influencia os músicos, né, tanto na forma de estudo como no prazer de tocar, a gente foi atrás do professor Marcos Flávio, que é professor de trombone da UFMG e especialista em choros. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o chorinho para os alunos. Olá a todas e todos, meu nome é Marcos Flávio, sou professor da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, trombonista e pesquisador já há vários anos do gênero choro. Estou vindo aqui para poder falar um pouco para vocês sobre a importância desse gênero para nós instrumentistas. Bem, o choro ele está na gênese de toda a música brasileira. Ele é o precursor de gêneros como o samba e a bossa nova. E como música instrumental, e nós, como instrumentistas, nós temos uma grande arma na mão para que a gente possa estudar, desenvolver tecnicamente, além de fazer repertório da nossa música brasileira. O choro ele tem grandes intérpretes que podem ser estudados, como Pixinguinha, Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, Abel Ferreira, Raul de Barros, Silvério Pontes, Zé da Velha, dentre outras. Uma outra coisa que posso falar
é que a sua importância dentro da pedagogia, ou seja, dentro do ensino, ela vem sendo corroborada ano a ano com estudos e artigos a respeito. Eu mesmo, quando comecei a aprender a tocar, não tinha métodos na minha banda. Mas tinha um álbum que se chamava 84 Chorinhos Famosos. E eu mesmo, sem saber, sem conhecer o choro, sem entender direito o que estava fazendo, abria, via muitas notas, já que o choro é um gênero que tem como característica muitas notas, né? Uma característica de virtuosidade. Eu achei ali uma forma de estudar e evoluir no meu instrumento tecnicamente. Então essa importância pedagógica do choro, ela realmente existe e pode ser usada com muita eficiência dentro de qualquer ensino, inclusive dentro das bandas de música. Fica aqui minha dica, escutem muito, a audição é muito importante para que você entre dentro do estilo, né? E nós temos grandes mestres que podem nos mostrar através de suas gravações o estilo, a forma, os sotaques de como tocar o choro e, acima de tudo, muito estudo, que o choro realmente vai fazer de vocês, com certeza, músicos melhores. Um grande abraço para todos e quem sabe possamos nos encontrar em uma roda de choro por aí. Um grande abraço. E agora vamos ver mais um vídeo de uma dupla de moças bonitas tocando aí mais um chorinho pra gente. Rosa, na interpretação de Raíra e Thalys. Bem, pessoal, agora eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao programa Valorizar Vale, que nos proporcionou fazer esse trabalho belíssimo sobre os choros e de tantos outros estilos musicais. Durante 6 meses, a banda se preparou bastante para ter esse resultado com os alunos, com os músicos, tudo isso graças a essa linda parceria no projeto Simplesmente Música, além também do primeiro Festival da Música Instrumental de Brumadinho, que aconteceu no mês passado e que abarcou todo o Brasil nesse festival maravilhoso que nós pudemos proporcionar. Então, muito obrigada ao programa Valorizar Vale. E para encerrarmos, gostaria de perguntar aqui, maestro Anderson, qual o seu chorinho preferido? É um pouco complicado responder qual que é o chorinho preferido, né? Mas eu gosto muito
Noites Cariocas de Jacó do Mandurim. Vitor, o seu ou os seus choros preferidos? Então, Renata, é uma missão impossível, assim. Eu diria que o choro que mais mexe comigo, que eu teria mais afeto com ele, seria o Naquela Mesa, né, de Sérgio Bittencourt. Mas, como trombonista, eu falaria o Na Glória também, que não poderia deixar de lado, e um Vou Vivendo também, eu gosto muito. Ficaria por aí. Bom, pessoal, então encerramos, né, esse vídeo falando de choros com o chorinho que o maestro sugeriu, Noites Cariocas, interpretado por Fabiana e Isabela. Tchau, muito obrigada!